Olá, segundo ano, bom dia. Vamos prosseguir para mais uma aula. Gente, eu trouxe como objetivo da aula de hoje analisar as cavalhadas que acontecem em Goiás. Como eu disse na aula passada, nós vamos estudar especificamente cada uma delas, as principais, certo? Então, hoje eu trouxe a manifestação cultural cavalhadas. A gente vai entender a história, como que funcionam essas cavalhadas. Eu trouxe algumas imagens para vocês perceberem como que era como que são, né, as cavalhadas até hoje, porque é uma tradição cultural em todo o estado do Goiás, ok? Cavalhadas. Bom, Palmeiras de Goiás também é palco das tradicionais cavalhadas, que acontecem em maio. A festa que retrata o confronto entre mouros e cristãos chama a atenção pela beleza e pelo colorido dos trajes. Cristãos vestem-se de azul e mouros de vermelho. As cavalhadas também retratam as lutas de Carlos Magno. Ele foi um imperador dos francos, né, ainda na Idade Média, e dos 12 pares de França, investidos pelo Papa Leão em cruzadas com a missão de lutar contra os sarracenos, os mouros, povos bárbaros que haviam invadido a Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha. Então vocês percebem que as cavalhadas é uma tradição histórica que veio com os portugueses. E aí vocês percebem que eles trouxeram elementos da época da Idade Média, dos povos bárbaros, dos povos francos, que eles entravam em conflitos com os cavalos, enfim, tinham todos aqueles adornos. Então vocês percebem que tem vários elementos da Idade Média que são resgatados e que vivem até hoje nessas festas culturais das cavalhadas. E as cavalhadas chegaram ao Brasil com os portugueses e os espanhóis no início do século XVI. Enquanto a festa de Pirinópolis tem origem espanhola, a de Palmeiras de Goiás possui tradição portuguesa. O traço comum entre ambas as cavalhadas é a participação da banda de música, com composições típicas da cavalaria. As cavalhadas de Palmeiras Goiás são reconhecidas pela exuberância de sua apresentação. Ou seja, os cavalheiros exibem uma bela vestimenta com muito brilho e harmonia, do capacete às botas. Os cavalos desfilam com adornos nas cores prata e dourados. Os cristãos colocam-se à direita. Enfim, todas essas características definem o que são as cavalhadas, certo? É um movimento muito bonito que tem uma tradição milenar, que vem desde a Idade Média, certo? E aqui, cavalhada é uma representação, né, da batalha entre mouros e cristãos, como eu falei para vocês, durante a invasão da Península Ibérica, Portugal e Espanha. E aí, com a vitória dos cristãos, os mouros acabam convertidos. Olha que interessante. É uma festa tipicamente cristã também, que mostra a vitória, né, da Igreja Católica, enfim. E a festa relembra o domínio do cristianismo na região hoje formada por Portugal e Espanha. Em Goiás, a mais famosa ocorre em Pirinópolis, aqui pertinho. Quem tiver interesse é só pesquisar para saber quando que acontece esse movimento. Claro, depois que acabar esse período de quarentena, que ainda estamos nesse momento de não aglomeração de pessoas, ok? E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem como que eles se adornam, certo? Como que são as cavalhadas, é bem bonito, certo? Os cavaleiros, como eles são vestidos, os cavalos, todos esses adornos, essas características. É uma festa muito bonita e milenar, que traz uma tradição histórica riquíssima, certo? E que dura até hoje. E se a gente analisar, as cavalhadas, elas são um patrimônio histórico da humanidade e não pode ser perdido, certo? E aí, galera, para finalizar a aula de hoje, eu gostaria que vocês contextualizassem, certo? A história da cavalhada, tudo que eu expliquei para vocês até agora. E aí, quais as principais características da cavalhada em Goiás? O texto
né? Eu peço que vocês façam em 10 linhas. E aí, vocês vão responder no caderno, só que tem outro detalhe. Eu vou criar um fórum avaliativo para vocês colocarem as respostas nesse fórum, para eu avaliar vocês e já contar como uma pontuação do bimestre, ok? E qualquer dúvida, só me procurar no fórum, podem participar, perguntar, fiquem à vontade, tá? Boa aula e até a próxima aula.